E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é a JJ. Nós vamos hoje falar sobre engenharia de looping no contexto de inteligência artificial. Então, o que é isso, JJ? Pô, engenharia de looping é o quê? Seria algo que consiste em substituir você, o ser humano, para uma pessoa, né, para dar instruções a agentes de IA. Nossa, até semana passada, antes de ontem, nós estávamos falando de harness, né, que é a parte de aplicação de contexto de inteligência artificial, modelagem, automação, MCP, integrações, aí as proteções, né, que a gente chama de, entre aspas, guardrails, né, entre outros nuances aí dentro da área, né? Então, hoje o hype é o looping, né? Bastou o CEO da Anthropic falar assim, eu não faço mais prompt, eu hoje utilizo energia, as minhas energias são dedicadas a loopings, e aí é onde entra a inteligência artificial fazendo também essa tarefa de gerar os prompts, os loopings, né? Então, isso numa situação para aplicação de vibe code, entre outras coisas. Só que isso, pessoal, isso tá todo mundo agora nesse hype. Tô buscando agora a engenharia de prompt. Até o ano passado ali, a gente estava com especializações, aí, faculdades e instituições de ensino provocando aí pós-graduação, tratando sobre engenharia de prompt, e a coisa já mudou, já escalou tão rápido, de tão acelerada, que as pessoas que matricularam nessa pós-graduação, hoje, que foi focada lá naquela grade fechadinha, né? Pensando lá em prompt, só que agora a pessoa não vai mais fazer prompt. Imagina esse contexto, tá? Você colocar agentes. E aí, o que acontece, pessoal? Qual que é o risco disso, né? Então, como vocês sabem, eu atuo ou não, né? Se você está me conhecendo agora, eu sou especialista em segurança da informação, gestor de TI, também já trabalhei com desenvolvimento há muitos anos, né? Enfim, não vai fazer aquele meme lá do Abraão lá, a pessoa que pergunta a data de, pelo amor de Deus, pessoal, não usa isso aqui não faça um corte aí para falar que eu vim lá da Idade da Pedra, né? Mas eu já fui gestor, inclusive, da área de desenvolvimento, empresas de software house, né? Na época nós programávamos em C Sharp, com Adobe Flex. Não sei se vocês sabem disso, tá? Mas Adobe Flex, antes de surgir ali o HTML5, ele era um canal ali para você criar aplicações para web de uma forma mais robusta, tá? Só que aí tudo mudou, né? Depois que veio aí a questão da HTML5, então muita coisa mudou, inclusive o Adobe Flex hoje não existe mais, né? Então eu até imagino que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo ou estão assistindo, me acompanhando, né? Acompanhando a gente aqui no nosso canal, nem saiba que do Flex. Comenta aí se você sabe o que é Adobe Flex. Deixa um recado aí. Eu sou do tempo do Adobe Flex. E vocês vão entender o trampo que dava para programar antes, né? Então, o CEO da Anthropic, né, o criador do Cloud Code, né, como que é? O Dario Amodei, ele recentemente deu essa entrevista falando que hoje ele não gasta mais energia, né, em engenharia de prompts, mas sim em criações de loops, né? Então hoje a gente está aí com essa questão do vibe code. Tem muita gente que lembra que eu falei do Flex, do C Sharp. Eu sou um cara que atua na área desde 98. Então, imagina você, né? Eu sou um cara que ali aprendeu estrutura de dados. O loop, falando em estrutura de dados, para quem conhece aí, recursividade, aí engenheiro de software, aí quem está fazendo ciência da computação ou sistemas de informações aí, vocês vão passar por ainda vão passar por essa questão aí da estrutura de dados. Ninguém está isento de passar pela matéria de estrutura de dados na faculdade, tá? Então, quando a gente fala lá de recursividade, loop nada mais é do que você dar um objetivo para ele, até chegar até o ponto final desse objetivo, ele concluir atividades ali de forma autômatas, né? De forma por agentes de IA.
tá? Então, só que aí, qual que é a consistência disso? O loop, eu tenho no mínimo ali 2 agentes, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse método, né? 2 agentes fazendo trabalho ali, né? Para um contexto, né? Para um objetivo comum, mas 2 agentes não atuando na mesma frente, tá? O objetivo é comum, porque pensa o seguinte, quando você desenvolve um software, você tem várias áreas, várias rotinas dentro de um software, dentro de uma aplicação, várias telas, e cada tela tem um propósito de existir, cada interface tem um processo que deve seguir, num padrão de usabilidade consistente, e lógico, padronizado, né? Padrão de usabilidade. Então ali você tem, dentro de uma complexidade de desenvolvimento e criações de software, você tem ali necessidades de você separar engenheiros, devs aí, para nunca codar no mesmo código ali ao mesmo tempo. Tá? Por isso, inclusive, que surgiu a ideia aí, surgiu as aplicações de versionamento para fazer essa gestão dessa bagunça de conflitos aí em relação da cabeça de um desenvolvedor para o outro. E também essa questão do loop é a mesma coisa. Então você tem ali 2, 3, 4, um exército de agentes de IA tendo os objetivos específicos para um propósito único, tá? Vamos pensar assim. Só que um não interfere o outro. Porém, você estabelece ali um outro agente para uma hierarquia para tomar as decisões. Só que no final da esteira, você, não é assim, eu vou fazer uma arquitetura aqui, vou trabalhar com engenharia de loop, mas eu vou lá ficar descansando, tomando meu cafezinho, né? Esticar meu pé lá no puff, né? Eu sentado lá no sofá da casa lá e ligar lá o jogo lá e ficar assistindo, fazendo review lá, assistindo 2, 3 vezes os jogos da Copa. O loop ela tem 5 etapas ali, né? 5 peças, na verdade, né? E depois algumas notas, né? A primeira é de automações. Pensa o seguinte, então a primeira etapa da engenharia de loop trata ali a primeira peça que a gente vai falar, na verdade, eu estou falando etapa porque eu estava há uns 10 minutos atrás falando de etapa de fluxo com IA, tá? Então me desculpa aqui, mas vamos lá, bola para frente. Então assim, ó, automações que são executadas de acordo, essas automações são executadas de acordo com uma programação e realizam descobertas e triagens por conta própria. Então você coloca lá para os agentes fazer o processo de automações, então fazer essas descobertas e triagens por conta própria. Outra peça importante, fundamental para essa engenharia de looping são as árvores de trabalho. Então, lembra que eu acabei de citar sobre a estrutura de dados, né, recursividade? O loop é isso. Né? Quem é das antigas aí vai lembrar, né? A questão da recursividade. Então, até o conceito de árvores em estrutura de dados, a gente faz um deparo aqui com a mesma intenção, né, mas para árvores de trabalho. Então, a gente tem 2 ou mais ali agentes de IA trabalhando no contexto do projeto, mas de formas diferentes, com objetivos específicos menores ali diferentes, né? Então, um não interfere no outro, no trabalho do outro. Vamos pensar assim. Só que depois, igual o branch, né? Você tem os pedacinhos dos códigos, cada engenheiro de desenvolvimento aí atua, ou parte do sistema, ou aquela rotina para aquele backlog, para aquela sprint, desculpa, né? Decidiu o backlog ali, foi para aquela sprint específica e trouxe esse contexto, tá? Essa árvore de trabalho, ela traduz nesse sentido, tá? Aí você tem uma outra peça extremamente importante, que são as skills, né? Mas nós vamos falar aqui de habilidade, né? Que ela registra por escrito o conhecimento do projeto que o agente, que cada um ator, né? Agente atuante dessa árvore de trabalho faz, né? Ou uma outra forma, né? Então, como isso suporta, né? Então, a gente tem aqui a questão das skills para esse contexto de aplicação para esses agentes. E depois, uma peça importante para o looping dentro de uma arquitetura em engenharia de loop são os plugins e conectores, né? Que a gente está falando exatamente do MCP. Então, aí ela integra esses agentes e a outras ferramentas, terceiros, bancos de dados, APIs,
base de conhecimento, né, vetorizada, enfim, tá? E aí nós temos subagentes, tá? A última camada dessa peça são subagentes. Ué, mas para que isso, né? Aí é onde está a proteção, né? Que um tem a ideia de criar, quando você dá esse objetivo, mas você tem um subagente, é sempre assim, é sempre um pêndulo, é uma balança. Um tem a ideia para criar e o outro verifica isso. Então aí, nesse contexto, esse subagente é o que vai gerar a proteção ali para o objetivo que você espera do seu projeto, para o final do seu projeto. Agora, imagina isso, você fazer a engenharia de looping e deixar a coisa soltar aí, a coisa solta, né? Por alguns dias, enfim, tá? E dentro de um contexto de um software para uma empresa do mercado financeiro, por exemplo, né? Então, ou uma empresa que executa muitas rotinas de cálculos, ou que qualquer empresa aqui, por exemplo, no Brasil, que faça alguma venda e tenha uma situação de um produto final, né? Que tenha uma situação que precise emitir uma nota fiscal, a questões de regra tributária para poder emitir a nota fiscal, para executar cálculos complexos como o MVA, né, a substituição tributária, né, e enfim, imagina, pessoal, aplicar looping, né, ou seja, que a gente não está falando aqui só de vibe code, você ter lá a galera lá do marketing, a galera técnica em outra área, que não tem conhecimento técnico de como estruturar, tem uma engenharia de software, né, robusta, e aí ela fica dando prompt lá para um Cloud Code da vida, enfim, ela começa a programar na vibe, né? Então, assim, sem preocupação de validação e verificação. Quando você trata isso no contexto de um loop, isso pode, inclusive, gerar o quê? Situações altamente complexas. Por quê? Porque tem uma situação muito crítica que diferencia você, nobre colega, da inteligência artificial, tá? E isso daí é um trabalho que a gente precisa, de fato, tratar aqui nesse vídeo, tá? Então, assim, então o loop, ele modifica o trabalho e ele não te exclui dele, tá? Por quê? Quem que precisa validar esse trampo? Você. Se você deixa a coisa solta, o que acontece? Pode trazer tamanha complexidade em função desses subagentes aí. Pensa assim, um é criativo demais e o outro vai lá e verifica. Mas isso pode ser pode ser até as marcações ali, se você a depender da forma como você padronizar o comportamento dos seus agentes para a documentação, cara, pode trazer tanto conceito de engenharia de softwares e padrões de software para dentro do fonte, que na hora que dá um problema lá, você decide, a sua empresa, né, decide como se diz, né, migrar, fazer o go live desse projeto para a área de produção, e na hora que dá um pau, e aí na hora do pau a inteligência artificial não conseguir identificar isso de uma forma rápida e lúcida, né, que você não sabe onde está, como corrigir, quais são as amarrações e a integração, né, o merge, né, dessa parada toda. E aí, meu caro, aí é onde entra. Não adianta a gente seguir o hype se a gente não tem com a gente uma desculpa, deve ter até feito um barulho aí, que eu acabei de dar um soco aqui no microfone. Mas se você não ter uma vigilância ali daquilo que se propõe a fazer dentro ou consumindo dentro do projeto, mas com o uso da IA como aliado, mas não uma IA que vai fazer algo para você ficar só jogando game aí, ficar no sofá assistindo série, Netflix, né? Então, assim, ela não substitui você. Por quê? Porque até no contexto de tecnologia, quando a gente se trata de LLM, nós vamos fazer aqui um exercício básico, tá, pessoal? Eu vou até gravar aqui uma tela aqui no meu OBS e eu vou, é um prompt que eu fiz aqui questionando a inteligência artificial
sobre aquilo que a gente vê como experiência e o que a gente tem notado aí nesses 3 anos, né? Aqui na empresa, a nossa galera aqui, ela usa para acelerar. Ela nunca deixa todo o controle com base na IA. E tem muita galera aí na tal da Vibe Code, né? Que está fazendo coisa e ficando no escuro. Por quê? Quando dá problema, gente, é complicado isso. Você não tem uma saída ali, você não tem um plano, um rollback, você não tem ali uma contingência daquilo, né? E a galera tá muito animada com isso. Tem muita gente embarcando na onda, mas sem entender risco. Inclusive teve até recentemente situação de um teste de validação lá para um processo de regulamentação do Banco Central envolvendo o Nubank, que é um protocolo lá numa situação de, como é que fala? Quando não tem liquidez a instituição financeira, ela segue uma camada de protocolos em função do princípio de transparência. E teve e a Nubank embarcou, investiu pesado nessa situação de inteligência artificial. Todo mundo está investindo, né? No contexto do desenvolvimento das suas soluções. Mas alguém lá apertou um botão lá dentro do processo lá que disparou o protocolo lá falando sobre a medida de transparência, falando sobre a questão de liquidez ali do banco, né? Isso envolveu até a própria CEO da Nubank tendo que expressar lá no Twitter, lá falando assim, né, no X, né, surreal, né, ela usou essa expressão, como que pode isso, né, enfim, a gente não sabe o que aconteceu com esse programador lá, mas a gente sabe que foi num contexto aí que era uma situação de simulação, que isso acabou subindo isso para o ambiente de produção e essas notificações chegaram para os clientes da Nubank, né, para você ter uma ideia, tá? Gente, coloca na cabeça, LLM, ela é baseada em probabilidade, ela é muito forte na questão de contexto semântico, né, de interpretação, né? Ela não é forte na parada de coisas exatas. Lembra que eu acabei de falar sobre a questão do cálculo tributário, né? Então, assim, precisa ter uma validação nisso. Precisa usar a inteligência artificial ao seu favor. Tá? E qual que é o perigo disso? O perigo disso eu que sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança de Informação, e a gente está acompanhando a área de inteligência artificial, porque infelizmente os kids aí, né, os hackers, os meninos do mal aí, estão usando inteligência artificial também para o contexto de ataques, de engenharia sofisticada, né, engenharia social sofisticada, de técnicas de phishing, né? Então, assim, escalou muito isso e uma brecha pode ter sido ali entre os 2 subagentes nesse rolê aí do loop, ter deixado uma porta aberta e não ter uma validação ali para isso. Você pode até, às vezes, ter um agente, mas no contexto que você deixa isso de forma autônoma, né, automatizada, e aí tá tão focada para aquele objetivo final que a inteligência já é a mesma coisa no chat GPT, galera, tá? Então eu tô perguntando aqui, ó, olha só, isso porque aqui inclusive tinha que ser separado, né? Então vamos lá, ó. Porque alguns programas, código-fonte, estão certos e a IA parou de responder para mim pontos de atenção e correção. E em alguns programas que estavam claramente incompletos, a IA dava como aceitável. Isso já aconteceu com você? Você que coda aí? Então, assim, você que, inclusive, a galera mais das antigas, né? Não a turma do Vibe Code que não pegou esse contexto de verificação, né? De engenharia reversa, né? Dentro do processo do processo de configuração também, né? Gestão de conflitos ali. A gente tem ali, a gente submeteu aqui internamente alguns programas que a gente desenvolve aqui, que estavam limpos, corretos, funcionais, exatos, que tem repetições, né? Exercem repetições. E a gente conduziu para uma avaliação na parte do code ali, e aí a inteligência artificial fez crítica.
Já outros novos que estavam surgindo, que nem foram validados aqui dentro da empresa, a gente colocou também para a IA fazer a validação e ela falou que estava ótimo, né? Então, assim, por que essa incoerência, tá? E aí eu explanei aqui que sou um dev experiente, na verdade, assim, hoje nem tanto, mas a minha experiência de dev teve uma história aí, tá? E fui experimentar uma programação de vibe code. Eu coloquei um contexto, né? Para alguns programas que já foi criado aqui por nós, estão estáveis, maduros e corretos para IA interpretar. Mas ela apontou falhas e melhorias, enquanto alguns que estavam incompletos apontou que estavam bons, que é o que eu acabei de explanar aqui. Eu pedi para ela responder isso de uma forma só, de um único parágrafo. Vamos ver o que ela vai falar aqui pra gente. Tá, então vamos verificar. Vamos ver se essa teoria que eu acabei de falar antes de pedir esse prompt aqui, se eu previ o futuro, né? Ela tá pensando, pessoal. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho aí. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos ver aqui, pessoal, se ela vai dar uma resposta plausível para isso. Nossa, uma resposta até grande, né? Pedi um parágrafo, ela trouxe um livro dentro de um parágrafo de 1000 linhas, mas vamos lá, ó. Isso acontece porque a IA não avalia código exatamente como um humano experiente avalia. Ela não sabe, de fato, que aquele programa está maduro, testado em produção, aderente ao contexto de negócio ou que já passou por ciclos reais de estabilidade. Ela analisa principalmente padrões presentes no texto do código, no prompt e no contexto fornecido. Olha lá. Então é o texto do código, no prompt, no contexto fornecido. Beleza, né? Um humano olha para a intenção, o histórico, as dependências, comportamentos esperados, maturidade de regra de negócio. Ou seja, a IA não olha para a maturidade de regra de negócio, a não ser que você dê um prompt disso. Por mais que você dê um prompt disso. Aí agora vamos voltar lá, né, nos primórdios aí da IA, que isso aconteceu tipo, saca, 3 meses atrás, quando todo mundo estava falando de engenharia de prompt. Mesmo você fazendo prompts robustos, com markdown, regras absolutas, né, o tal do guarda-reio e tal, mesmo você dando um prompt desse, uma hora ou outra, através dos eventos ali, o que acontece com a LLM? Pois é, ela chega a falhar. Não é que ela chega a falhar, ela trata em situações que possam gerar um balanço de decisões ou numa situação de ambiguidade ali para o propósito, num ponto-chave dentro de um processo mesmo que autônomo, ela pode falhar. Tá? Porque ela baseia suas decisões em probabilidades. Tá, vamos continuar aqui, né? Então, ó, um humano, vamos lá, né? De novo, né? Ele tem intenção, né? Olha para a intenção, dependências, comportamento esperado, maturidade do negócio, os efeitos colaterais, experiência prática. Aí, já a IA tende a comparar o código por padrões prováveis. Aí ela falando da probabilidade. Padrões prováveis. Entende? Tá? De boas práticas, segurança, clareza, arquitetura e completude. Por isso, um código correto, porém mais complexo, legado, específico ou cheio de decisões contextuais, pode acionar vários alertas genéricos. Olha aí, ela se defendendo aqui, ela está sendo advogada dela mesma, galera. Ó. Mesmo estando funcionalmente certo. Enquanto códigos incompletos, né, ou código incompleto, mais simples, organizado e com aparência limpa, pode parecer aceitável porque faltam evidências explícitas do que ele deveria fazer. A principal diferença é que o humano julga com base em propósito, experiência e validação real. Olha lá, propósito e experiência, tá vendo? A galera quebrando aí, querendo quebrar situações de experiência, né? Da questão da senioridade. Galera, por que o sênior é sênior? A gente tem esse conceito dentro do mercado. O júnior é júnior, o pleno é pleno, porque é a medida que, é igual o Rock Balboa falava, né? Quanto mais se apanha, né? A diferença é se você levanta, e é exatamente isso. O cara que é experiente, ele já passou por muita coisa e muita coisa deu errada. E aí, a gente aprende mais no erro, galera. Mas quando a coisa dá merda, entendeu? Quando a coisa, você entende? Vira bagunça.
Ou quando a gente aprende no erro, na falha. É aí que a gente realmente, a experiência é isso. Tá? É o calo que a gente tem lá, tá? É a vivência. Então, num contexto de inteligência artificial, de validação real, a gente tem que parar para pensar isso. Então, pessoal, respira. Não é só o hype, não é o surfar a onda, né? A gente tem que ter noção de que isso também há risco. Se você não controla isso, tá? Então, porque o CEO da Anthropics, né, falou então que ele foca em energia em loops. Tá, ele foca em energia em loops e pensar na Anthropics, né? Será que a Anthropics só nos projetos que ele está atuando ali, só ele está validando isso? Né? Será que ele não tem um colaborador ali experiente, um dev experiente, assim como ele, pensando nisso também? Entendem o contexto? Tá? Isso é o que divulga. E galera, as big, principalmente de IA, que agora é o coqueluche, né? É o novo normal agora, essas big de IA, elas querem explorar esse lado do hype, tá? Por quê? Aumenta a dependência, significação de valor de mercado, entende? No final da história ali, sempre por baixo ali está a questão do quanto que a gente vai obter de resultado financeiro, mas também de resultado ali para contexto ali de patrimônio também mensuráveis, assim como a marca, né? Então o cara vai explorar sem ter muito zelo ali, né, do que ele fala, para manter ali o hype, entende? Porque está em foco. E, inclusive hoje a Anthropics, né, a Cloud Code, né, agora com Fable 5, né, com Mythos, né, hoje são aí considerada o melhor modelo aí do mercado atualmente, né? Mas daqui a pouco uma solta, outra big aí solta um benchmark aí, solta um novo modelo, e aí, nossa, aí vira catástrofe de novo, aí vai lá o governo americano de novo bloquear o acesso top lá para os demais países por causa de segurança nacional e assim por diante. E essa história a gente já viu aqui, inclusive, né? Então a IA julga por inferências estatísticas e coerência aparente, ou seja, probabilística, né? Por isso ela é ótima para levantar hipóteses, revisar riscos e sugerir melhorias, mas não substitui teste, execução, requisito, domínio e julgamento técnico. Ou seja, galera, a própria inteligência artificial trazendo isso para você, tá? Então, galera, ó, respira, pé no chão, todo mundo tá na onda aí, mas, cara, na hora que dá um pau, me conta, tá? E a gente vai descobrir, como esse caso que eu citei da Nubank, tá? A gente vai descobrir isso, beleza, pessoal? Então comenta aí, você concorda com o que eu tô dizendo? Não, eu tô sendo zeloso demais, enfim, eu mesmo atuando também como programador, né? Eu já também errei bastante programando e aí eu fui aprendendo com esses erros. Eu sou um cara disso, né? Agora imagina uma situação que você tem que fazer cálculo para a inteligência artificial que se você perguntar às vezes quanto é 2 mais 2 para ela 20 vezes, às vezes ela vai soltar um número diferente de 2 aí, que é em função da semântica, porque se ela, na sua persistência ela está falando assim, isso é pegadinha, vou responder diferente dessa vez, porque isso é uma base de probabilidade de acordo com a base de conhecimento que ela tem por trás ali, galera. Entende que a questão é probabilística? E aí num contexto que você solta a mão e deixa só a inteligência artificial na vibe aí, né, numa situação de engenharia de looping, é muito rica, né? A gente falou até, poxa, eu tô orgulhoso. Cheguei a falar de recursividade, tá, galera? Então comenta aí, fala aí pra gente aí do que você tá pensando de tudo isso, tá? A gente vai tentar responder aqui na medida do possível, tá bom, galera? Compartilha, comenta aí com a turma aí. Você que é gestor ou CEO, empresário, um administrador de empresa, é importante você também estar ligado nesse vídeo. Comenta aí, né? Porque você tem lá dentro do seu ambiente programadores, aí você está buscando investir em alta tecnologia e essas questões novas, né? Todo mundo está correndo aí atrás do ouro, né? Todo mundo aí correndo atrás do ouro, né? Para uma situação de otimização, aceleração. Então, assim,
Imagina você que é um ótimo administrador, você vai ficar refém de uma inteligência artificial que às vezes erra cálculo? Entende? Então esse é o contexto, tá, galera? Então a gente, vai deixar de usar? Não, gente. É usar para acelerar e não usar para ficar dependente, tá? E assim, nós já pegamos aqui dentro da empresa, só para finalizar aqui, cada coisa que a inteligência artificial fez num nível tão diferente de codagem, que foi até, mesmo a gente entendendo lá os 23 padrões de projetos de desenvolvimento, né, genéricos, vamos encurtar a conversa, né? Mesmo a gente sabendo ali bem como que escreve um código correto, um código limpo, a gente olha para aquilo, mesmo sendo experiente, a gente olha para aquilo que, gente, o que essa munheca fez aqui, tá? Então comenta aí, compartilha, curte, dá uma moral aí pra gente, tá? Fechou? Qualquer coisa chama a gente aí também, né? No privado, a gente vai soltar as nossas redes sociais aí também no comentário, tá? Do vídeo. Forte abraço, fui.